Olá, meus queridos alunos. Vamos aí para uma aulinha de química sobre o tema soluções, ok? Então, vamos aqui algumas soluções presentes no nosso cotidiano. Então, observe aqui que o ar atmosférico, né, que vocês estão vendo nessa imagem à esquerda, nada mais é do que uma mistura homogênea. E essas misturas homogêneas são consideradas soluções. Então, o ar atmosférico é formado basicamente por nitrogênio e oxigênio. 78% de gás nitrogênio, em torno de 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. Observe que os oceanos cobrem em torno de 3/4 da superfície terrestre. Os oceanos também são soluções, misturas homogêneas, onde nós temos água e vários sais dissolvidos. Observe aqui que no início da vida estamos mergulhados em uma solução, que é o líquido amniótico, que é formado por água e alguns nutrientes, sais minerais, por exemplo. Ok? Aqui embaixo, o soro fisiológico hospitalar. Nesse caso aqui, esse soro aqui, ele é formado com água e 0,9% de cloreto de sódio. Então, podemos dizer que soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Então, como é que podemos em casa mesmo preparar uma solução? Simples. Vamos pegar aqui um copo, vocês estão vendo à esquerda, com água, e vamos adicionar um pouco de açúcar, sacarose. Então observe que o açúcar, por ser solúvel em água, ele vai se dissolver totalmente. Então nós teremos aqui na direita uma mistura homogênea contendo água com açúcar dissolvido. Os químicos utilizam termos específicos para designar quem vai dissolver e quem está dissolvido. Quem está dissolvido, como vocês podem ver aí, chamamos de soluto, que é a substância espessa que está dissolvida, que está espalhada. Já a substância que espalha, ou seja, a que vai dissolver o soluto, nós chamamos de solvente. Então é muito importante. E a junção do soluto mais o solvente dá pra gente a solução. Ok, amiguinho? Então muito fácil o conceito de solução. Prosseguindo, tipos de soluções. Existem soluções sólidas, como as ligas metálicas. O ouro 18 quilate, ele é formado por 75% de ouro e 25% de cobre e ou prata. O vinagre, por exemplo, a água do mar, o vinagre que aparece na imagem, a água do mar, o líquido amniótico, como nós vimos agora há pouco, é assim? O refrigerante, tudo isso são soluções líquidas. O ar atmosférico, o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, o gás de cozinha, tudo isso aqui é uma solução gasosa. Então você tem aqui a primeira imagem, um exemplo de uma solução sólida, a segunda imagem, um exemplo de uma solução líquida, e a terceira imagem, um exemplo de uma solução gasosa. Ok? Muito fácil, né? Uma coisa importante, pessoal, é com relação à solubilidade. Se nós pegarmos o açúcar, naquele exemplo que nós vimos, e colocar em água, será que qualquer quantidade de açúcar vai se dissolver em uma certa quantidade de água? Não, né? Observe se nós pegarmos 100 ml de água, que é equivalente a 100 gramas, será que qualquer quantidade de sal de cozinha eu posso dissolver ali dentro? Não, né? Então isso quer dizer que essa solubilidade existe um limite. Solubilidade nada mais é do que uma propriedade que vai medir o quanto uma espécie química se dissolve ou não em outra. Ok? Pra você ter uma ideia, olha aqui o conceito de coeficiente de solubilidade. Se solubilidade é a capacidade, é uma propriedade que vai medir o quanto uma espécie química se dissolve ou não em outra, o coeficiente é um número associado a essa solubilidade. Ou seja, o coeficiente é a máxima quantidade que eu consigo dissolver de um soluto em um certo solvente. Olha aí para vocês. Coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de um soluto que se dissolve numa quantidade fixa de solvente. Geralmente trabalhamos com 100 gramas de água.
essa quantidade fixa de solvente, numa dada temperatura. Em se tratando de solutos gasosos, essa solubilidade, essa máxima quantidade de gás que vai se dissolver no líquido, depende também da pressão. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás no líquido. Ok? Muito bem. Para você ter um exemplo aqui, o máximo que nós podemos dissolver do principal componente do sal de cozinha, que é o NaCl, o cloreto de sódio, é exatamente 36 gramas em 100 ml de água, a uma temperatura de 20 graus. Olha que interessante. Professor, eu tenho que decorar isso? Não. A questão fornece para a gente a solubilidade. Então, em 100 gramas de água, que é o mesmo que 100 ml de água, o máximo que eu posso dissolver do principal componente do sal de cozinha, que é o NaCl, é exatamente 36 gramas. Ok? Muito bem. E onde é que aparecem esses coeficientes? Os coeficientes eles aparecem nessas tabelas que nós chamamos de curvas de solubilidade. Cada curva dessa refere-se à solubilidade de um determinado sal. Cada curvinha, como vocês estão vendo aí, é de um certo sal ou de outra substância qualquer. Para você ter uma ideia, essa curva laranja, observe o cursor aí, que eu estou subindo aí com ele, ó, essa linha laranja corresponde a essa substância, KNO3, chamada nitrato de potássio. Qual seria a máxima quantidade que eu posso dissolver deste sal? Observe que o sal não é só o sal de cozinha, existem vários sais. Então, qual será essa máxima quantidade deste sal KNO3, nitrato de potássio, que podemos dissolver em 100 gramas de água? Observe que o padrão, olha aqui, ó, no eixo Y, acompanha o cursor, é sempre 100 gramas de água. Então, quanto eu posso dissolver a 30 graus Celsius? Então, você vai fazer o quê? Vai no eixo X, que está lá a temperatura, nesse caso em graus Celsius, acompanha o cursor aqui embaixo, ó, e vai fazer uma linha pontilhada, como vocês estão vendo aí, essa linha azul pontilhada, até tocar na curva laranja. Aí você vai ver o correspondente no eixo Y. Olha aí, ó. Então observe aqui, ó, a 30 graus Celsius, o máximo que eu posso dissolver de Na, de KNO3 é 40 graus. Ou desculpa, é 40 gramas. Então 40 gramas é o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 30 graus Celsius. E também vai ser a mesma coisa para esse sal da curva vermelha, que é o NH4Cl. Porque nesse ponto as curvas se tocam. Então, para o NH4Cl, cloreto de amônio, o máximo que eu vou dissolver também é 40 gramas. Mas se nós pegarmos agora 40 graus Celsius, ó, toca a temperatura, observe que o KNO3 é mais solúvel, a curva está mais acima, mais ascendente. E o máximo que eu posso dissolver dele é 60 gramas do KNO3. Mas se analisarmos a curva em vermelho, dissolveremos pouco mais que 40 gramas, em torno de 45 gramas, se você olhar. Então é sempre assim. Se eu quero saber a curva, se eu quero saber a solubilidade de um sal em um gráfico como este, eu vou fazer uma linha, vou claro, procurar a curva do sal em questão, vou fazer uma linha pontilhada até tocar na curva. Tocou na curva, eu vejo o correspondente no eixo na vertical, ok? Na vertical sempre traz para a gente o coeficiente, que é essa máxima quantidade que se dissolve, tá bom? Daquele soluto. Muito bem. Observe aqui agora, vamos classificar as soluções, ó. Coeficiente de solubilidade do NaCl, CS, coeficiente de solubilidade. Do NaCl é 36 gramas, né, assim, em 100 gramas de água. Isso a 20 graus Celsius, como nós vimos anteriormente, não é? Muito bem. Observe três experiências que eu fiz aqui. Peguei 3 recipientes. Em cada um dos recipientes, eu coloquei 100 ml de água, ou seja, 100 gramas de água. Ok? No primeiro, eu dissolvi 20 gramas. No segundo, eu coloquei 36 gramas de sal. E no terceiro, eu coloquei 40 gramas. Observe que no primeiro, lembre que o máximo é 36. Mas no primeiro, eu só dissolvi 20. Se no primeiro eu só dissolvi 20, então a solução é dita insaturada, porque eu não dissolvi o máximo. Tudo bem? Já no segundo experimento, eu dissolvi 36 gramas, que era o máximo. Não é assim? Então, se eu dissolvi o máximo, a solução é dita saturada. Já no terceiro experimento, eu
tentei dissolver uma quantidade a mais. Se o máximo é 36, então 4 gramas vai para o fundo. 4 gramas não se dissolve. Então essa solução será classificada como saturada com corpo de fundo ou corpo de chão. Tá bom? Então a primeira é insaturada porque eu posso dissolver mais. A segunda, ela é saturada porque eu dissolvi o máximo. E a terceira é saturada com corpo de fundo ou corpo de chão ou ainda precipitado. Que é essa parte que ficou no fundo aí, ó, amarela que vocês estão vendo que não se dissolveu. Tá bom? Agora, vamos para um caso extremo, que é o que nós chamamos de solução supersaturada. Ela é metastável. O que isso quer dizer? Tem uma estabilidade passageira, tá certo? Ao ser formada, ocorre a precipitação, como nós veremos aqui. Acompanhe comigo na tela. Olha, nós temos aquela solução, aquela última mistura que nós vimos anteriormente, que foi 40 gramas de sal, de cloreto de sódio, dissolvido em 100 gramas de água. Nós vimos que a 20 graus Celsius, né, o máximo é 36. Então, 4 gramas ficou no fundo sem se dissolver. Se aquecermos, tá certo? Eu vou conseguir dissolver todinho, aí, tá vendo? Se aquecer até próximo de 100 graus, em torno de 90 graus por aí, eu vou conseguir dissolver todinho, tá vendo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou resfriar cuidadosamente. Fazer um resfriamento cuidadoso. Olha que interessante. Eu vou resfriar até a temperatura inicial de 20 graus. Olha. O que foi que eu fiz? Eu aqueci para dissolver todo o precipitado, todo o corpo de fundo. Quando dissolvi todo o corpo de fundo, agora uma temperatura mais alta, em torno de 90 graus, eu vou resfriar cuidadosamente, né? Até chegar à temperatura inicial. Para que isso? Para produzir uma solução que nós chamamos de supersaturada. Porque aqui dentro, agora nesse terceiro copo, nós temos 40 gramas, tá certo, de sal dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus. O máximo é 36. E dessa forma, eu consegui dissolver quanto? Eu consegui dissolver 40. Por isso que ela é super saturada, passou da saturação. Porém, como eu falei, ela é muito instável, ela é metastável. Se jogarmos observa aqui, ó, nessa linha de cima, se pegar a solução supersaturada e jogar um germenzinho de cristalização, ou seja, um pedacinho de sal lá dentro, por menor que seja, precipita. Todos os 4 gramas vai para o fundo. E se a gente agitar, ó, pronto, os 4 gramas também precipita. Por isso que a solução supersaturada, ela é muito instável, tá certo? E ela é só conseguida em laboratório. No nosso dia a dia, o que é comum é a solução saturada, né, com o corpo de fundo. Se você colocar uma quantidade a mais, sempre vai para o fundo. Ok, amiguinhos? Muito bem. Vamos agora resolver alguns exercícios. Questão número 1. O gráfico representa as curvas de solubilidade da substância A, B e C, como vocês veem no diagrama abaixo, no gráfico. São substâncias genéricas, olha aí, ó. Você vê a substância aí rosa, ó, a solubilidade vai diminuindo com a temperatura. Você vê a substância A, ó, à medida que a gente aumenta a temperatura, vai dissolvendo menos, tá vendo? É uma curva descendente. Já B e C, à medida que a gente aumenta a temperatura, a curva vai subindo. Então, a curva descendo é característica de sais que, ao aumentar a temperatura, dissolve menos. Nós chamamos de dissolução exotérmica, tá bom? Porque eu preciso diminuir a temperatura para que dissolva mais. A e B correspondem a curvas exotérmicas. Quanto mais calor forneço, mais dissolve. Curvas ascendentes, tá bom? Letra A. Qual das substâncias tem uma solubilidade diminuída com a elevação da temperatura? É o que eu acabei de falar. A substância A. Observe que eu vou saindo, ó, a 20 graus Celsius, se você olhar no gráfico, observe aqui, a 20 graus Celsius, acompanha o cursor, o máximo que eu posso dissolver é 60 gramas de ar. Mas se eu pegar aqui a 40 graus, ó, eu vou dissolver menos, ó, vou dissolver 40 já. Então isso quer dizer o quê? Que à medida que a temperatura vai aumentando, dissolve menos. Então, a única curva descendente é a da substância A, o que indica que a sua solubilidade diminui com a elevação da temperatura. Beleza?
Muito bem. Isso é característico de substâncias com curvas descendentes. Ó. Beleza? Muito bem. Letra B. Qual a máxima quantidade de ar que conseguimos dissolver em 100 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius? Ele quer o coeficiente de ar a 20 graus Celsius. Então eu vou fazer uma linhazinha a 20 graus, olha aí a linha. E agora eu vou ver, ó, na hora que tocar na linha eu paro. E agora eu vou ver qual é o correspondente no eixo vertical. Então o correspondente é 60. Então, observando o gráfico, percebemos que a 20 graus Celsius conseguimos dissolver 60 gramas de quem? De ar. Beleza? Letra C. Considerando apenas as substâncias B e C, qual delas é a mais solúvel? Simples. A curva mais ascendente. Tá certo? Observe aqui, ó, se você olhar, eu passei uma curva tocando C e tocando B. Observe que a 60 graus eu consigo dissolver em torno de 38 gramas de C e B eu consigo dissolver 80. Então a curva mais ascendente indica para a gente a substância mais solúvel, tá certo? Ó, em qualquer temperatura, a substância B é a mais solúvel. A curva B está sempre acima da curva C. A curva mais ascendente é a de B. Então, quem tem a curva mais inclinada, mais ascendente, é sempre a mais solúvel, tá certo? Letra D. Considerando apenas a substância A e B, qual delas é a mais solúvel em água? Simples. Ó, considerando apenas substâncias A e B. Ó, considerando de novo apenas substâncias A e B, qual delas é a mais solúvel em água? Olha só, a 40 graus Celsius, porque observe que eu tenho que analisar aí os extremos. A 40 graus, elas apresentam a mesma solubilidade, tá vendo? 40 gramas, tanto A quanto B. Porém, em temperaturas, acompanhe comigo, inferiores a 40, A é mais solúvel. E temperaturas superiores a 40, eu consigo dissolver mais de B, porque a curva de B acima de 40, ela vai subir. E a curva de A, depois de 40, ela vai descer. Então, a 40 tem mesma solubilidade, porque as curvas se tocam nesse ponto, 40 graus. Porém, abaixo de 40, A é mais solúvel. Acima de 40, B é mais solúvel. Olha aí, ó, 40 gramas, beleza? Olha aí, ó, o que eu coloquei o textinho para vocês, as curvas de A e B, as curvas de A e B se cruzam aproximadamente a 40 graus Celsius, indicando que a essa temperatura, essas substâncias apresentam a mesma solubilidade, como eu falei agora há pouco, né? Para temperaturas inferiores a 40, a solubilidade de A é maior que a de B, enquanto a temperaturas superiores a 40, a solubilidade de B é maior, né? Letra E. Qual é a massa de C que satura 500 gramas de água? Letra E. Qual é a massa de C que satura 500 gramas de água a 100 graus Celsius? Qual é a massa de C que satura 500 gramas de água a 100 graus Celsius? Indique a massa da solução obtida, que é soluto mais solvente. Vamos lá comigo. Então, ele quer substância C a 100 graus. Então, a 100 graus, ó, a solubilidade de C é quanto? Ó? Você vai lá e vê aqui no eixo, ó, no eixo Y, na vertical. Na horizontal você pega a temperatura, na vertical você pega a quantidade, 80 gramas. Tranquilo? Então, a 100 graus Celsius nós temos 80 gramas de C, é o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas. Como ele quer 500 gramas de água, então em 500 gramas de água eu vou dissolver X. Observe que em 500 gramas de água eu vou dissolver uma quantidade 5 vezes maior. Cortando esses dois zeros com os dois zeros de baixo, e grama de água de cima com grama de água de baixo, multiplicando aí em cruz, nós temos x vezes 1 dá x, 80 vezes 5 vai dar 400. Então, o máximo, né, que nós podemos dissolver da substância C é 400 gramas. Desculpe aí que eu coloquei 400 gramas de água, mas na realidade é 400 gramas de C, substância C, tá bom? Então, o máximo que eu consigo dissolver de C é 400 gramas. Não é 400 gramas de água. Foi um erro de digitação. É 400 gramas de C, substância C, tá bom? No lugar de H2O, você coloca o Czinho aí, beleza? Muito bem. Ele quer saber também aqui, ó, indique a massa da solução obtida. Perfeito. Então, ó, essa solução contém 500 gramas de água
porque ele falou aqui, 500 gramas de água, né, que ele quer, ó, aqui ó, no enunciado, 500 gramas de água e 400 gramas de C, tá vendo? Porque aqui é C, ó, H2, no lugar da H2O aqui é C. Então você pega 500 de água mais o X, que é 400 gramas de C, que vai dar 900 gramas de solução, ok? Letra F, uma solução saturada de B com 100 gramas de água preparada a 60 graus é resfriada até 20 graus. Determine a massa de B que irá precipitar, formando o corpo de fundo. Vamos lá com calma. Então, a solução saturada de B com 100 gramas de água é preparada a 60 graus e resfriada a 20. Então, a 60 graus, o máximo que eu posso dissolver de B, como estão vendo, é 80. Aí foi resfriada a 20. Só que a 20 eu só posso dissolver 20 gramas. Então, a 60 graus eu dissolvo 80. A 20 graus Celsius eu dissolvo 20. Então, pelo resfriamento, ó, tá vendo? A temperatura diminui, a solubilidade também diminui. E a solubilidade diminui em quanto? De 80 para 20, variou quanto? Ó? 20, 40, 60. Beleza? Variou 60 gramas é o precipitado. Então, ó, a 70 graus Celsius, conseguimos dissolver 80 gramas de B em 100 gramas de água. Enquanto a 20 graus Celsius, a quantidade máxima de B dissolvida em 100 gramas de água é 20 gramas. Portanto, se resfriarmos uma solução saturada de B a 60 graus Celsius até 20 graus Celsius, em 100 gramas de água, ocorrerá uma precipitação de 60 gramas. É isso aí, meus amiguinhos. Fique atento para a próxima aula nossa. Tentem fazer as atividades, estudem e se cuidem. Um abraço e até mais!